Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E assim como em toda quarta-feira, trago hoje a análise e conto o que foi cortado da novel neste terceiro episódio da terceira temporada do anime de Re:Zero. E nesse vídeo eu apenas não contarei os cortes que tiveram no volume 17, como eu também terei que contar alguns cortes que tiveram lá na primeira temporada, porque fazem sentido para esse volume e também fariam sentido nesse episódio do anime. Sem contar algumas censuras. E aqui eu deixo um aviso para vocês. Eu não me sinto muito confortável em falar nesse vídeo as diferenças entre a novel e o anime, porque os eventos estão invertidos. Na Light Novel fica o tempo inteiro sendo a parte do Subaru, desde a luta com o Regulus até ele acordar, até ter toda a reunião, aí depois passa para a parte do Garfield. Sem contar a parte do outro que está no anime, só que na novel é off-screen. No anime não. No anime, fica revezando entre o Subaru e o Garfield. Então eu posso comentar coisas aqui que eu acho que foi cortado, mas na verdade eles apenas realocaram para episódios posteriores. Então, para evitar que eu entregue alguns spoilers sem querer para vocês, eu deixarei de comentar alguns possíveis cortes para que não estrague a experiência de vocês. Mas, se não for comentado nos episódios posteriores, eu comentarei nos próximos vídeos. O segundo episódio tinha terminado com o Regulus falando que iria transformar a Emilia na 79ª esposa, e isso deixou o Subaru muito bravo. E não foi por ciúme, gente. Não era nem o momento para sentir ciúme, e o Subaru teria que ser uma pessoa muito insana para sentir ciúme naquela situação. O que ele sentiu bravo foi porque a Emilia estava sendo sequestrada por um arcebispo do culto da bruxa, e alguém bem perigoso, então foi uma reação brava justamente por isso, não tem nada a ver com ciúme. E eu estou falando isso porque eu fiquei pasmo, porque eu vi em alguns lugares, alguns comentários, foram poucas pessoas, mas mesmo assim eu vi, dizendo que o Subaru ficou com ciúmes. Não, gente, nada a ver. Se a mulher que você ama está sendo levada por um psicopata perigoso, a última coisa que você vai sentir é ciúme. Se você for uma pessoa normal, né? Porque se você for uma pessoa doente, então acredito que é capaz de você sentir ciúme também. E essa parte fica um pouco até difícil pra mim narrar, porque muda muito da novel pro anime. Só que tem a opening e depois tem uma cena com o Otto. E gente, essa cena do Otto encontrando com Lei Batenkaitos não tem na novel. Tem, mas ela é fora de tela. Então esse episódio, ele mostrou na tela algo que não tem na novel. Um ponto positivo pro episódio. Na verdade, as cenas do Otto em si são off-screen, são fora de tela. Então o anime tem um bônus, isso aí eu gostei, isso aí foi bem legal. Pois bem, o Subaru ficou bravo, mas quem ficou mais bravo ainda foi a Sirius. Certamente, a arcebispo da ira, né, ficou irada. E ela tentou matar o Regulus e a Emilia junto. Só que não adiantava, eles não sofriam dano. E essa é uma cena que eu acho muito interessante, tanto como a gente leu na novel, como foi mostrado nesse episódio do anime. Porque a gente já tinha noção do poder da Sirius e como ela era forte. Só que agora a gente estava tendo uma dimensão do poder do Regulus e que ele era muito mais forte do que a Sirius. Então é uma escala de poder que assusta. A gente já tinha noção que o Regulus era forte devido aos eventos do arco 4. Só que comparando com a Sirius, mostra como era absurdo o poder dele. E ele fica debochando da Sirius, e depois ele vai falando de uma maneira bem egocêntrica com o Subaru. E uma curiosidade pro pessoal do anime, mas também pro pessoal da Light Novel, eu falo que o Regulus na Web Novel é bem mais insuportável. Sério, os monólogos dele são intermináveis. A Light Novel deu uma resumida, e o anime deu uma resumida ainda maior. Não quero dizer que foi ruim, pelo contrário, foi bom. E os cortezinhos que teve é aceitável, porque o anime tem tempo de episódio. E não dá pra adaptar todos os detalhezinhos da novel. E nesse episódio pôde-se conferir o Subaru então usando o chicote. O pessoal estava reclamando que o anime estava cortando todas as cenas que o Subaru usava o chicote. Cortou no segundo episódio aquela cena em que ele usa o chicote na Sirius e tem uma luta com ela. Uma mini luta. Só que agora mostrou. Ele foi usar justamente em quem? No Regulus, né? Porque ia ser super efetivo, como vocês viram. Usou o chicote nele, sentiu nada, e aí usa-se o Shamaki. Era pra ele ter perdido os sentidos, só que ele não perdeu.
Tanto pelo anime quanto pela novel, deu a entender que o Regulus não foi afetado por causa da autoridade dele, e aí eu já aproveito e explico um conceito básico em ReZero 1 não, 3. Eu recebi algumas perguntas de pessoas que só acompanham o anime, então vale a pena explicar. Diferença entre autoridade, magia e bênção. Resumindo, bênçãos são poderes concedidos pela Odd Laguna, e as bênçãos não necessariamente são ofensivas. Podem ser usadas para combate, mas não necessariamente são ofensivas. Um exemplo de bênção é a bênção do outro de conversar com animais. Magia é o mais fácil de explicar porque é igual às outras obras, é um poder que se utiliza mana, e os poderes são relacionados aos elementos em ReZero. Magia de cura do Félix, o Shamak da Beatrice e do Subaru, entre outras magias. E por último, mas não menos importante, as autoridades. Esses poderes são derivados dos fatores das bruxas, o qual fica em seu portador, via de regra, até sua morte. E quando o portador morre, o fator da bruxa vai atrás de um outro portador. Ou fica preso em uma caixinha até esse portador inserir nele mesmo. Via de regra, o seu uso é ilimitado, pois independe de mana. E tem um caráter exclusivo, pois o fator da bruxa fica apenas em um portador. Tem uma exceção, mas aí é spoiler e não vou me estender tanto. Vocês vão descobrir depois. E quem possui o fator da bruxa não pode possuir bênção. Da mesma forma, quem possui bênção não pode ter um fator da bruxa. Isso já não se aplica à magia, tanto quem possui bênção como quem possui autoridade pode usar magia. Um exemplo de quem possui bênção e usa magia é a Crush. E um exemplo de quem usa magia e tem autoridade é a Sirius. Então não, a Sirius nunca poderá ter bênção, e a Crush nunca poderá ter um fator da bruxa e consequentemente uma autoridade. Mas prosseguindo, o Subaru então ele vai atacar o Regulus. E ele ataca como? Com uma magia 100% original, que foi criada por ele e pela Beatrice, que é o Emilyatan Magi Megami. Aqui no Brasil, na Light Novel, ficou EAD, Emília Anjo Demais. É sim, isso aí eu não tô inventando, tô colocando página nova e o Subaru ele nomeia desse jeito as magias. Essa magia funciona assim, a Beatrice usa magia das sombras, e enquanto essa mana durar e o Subaru ele não se mover, cria-se uma barreira em torno dele, e ele fica invencível, porque ele não sofre interferência de fora dessa barreira. E é por esse motivo que quando o Regulus atingiu o Subaru, ele não sofreu dano. E detalhe, a novel deixa claro que o Subaru ele sentiu que se ele não tivesse com o poder dele, com a magia dele, ele teria morrido. Aqueles dedos eram fatais. E o Subaru utilizou a Invisible Providence. Ele socou a cara do Regulus, o qual não sentiu muito, mas foi o bastante para distrair. E ele tentou pegar a Emília dos braços dele. Só que tem um porém. O Subaru ele é incompatível com a autoridade da preguiça. E o corpo dele sofre muito usando esse poder. Sofre muito usando essa autoridade. E complementando a explicação de minutos atrás, não, o fator da bruxa não necessariamente vai para alguém que tem afinidade. Existe mais de um exemplo de portador que não tinha afinidade e o corpo sofre bastante. O corpo ou a mente. Ou os dois. A novel mesmo descreve que o preço do uso da autoridade da preguiça pelo Subaru é uma dor intensa em todo o corpo e um desgaste na alma. Então, como a autoridade da preguiça é inadequada para o Subaru, o corpo dele sofre muito, o que impediu dele pegar a Emília dos braços do Regulus. Só que apesar disso, o Subaru ainda viu uma esperança. Por quê? Porque apesar do poder do Regulus ser algo muito forte, o Regulus era um amador lutando. Ele era lento, desajeitado, e o Subaru na novel compara até com o Tom Shinkan. Para se ter noção, as habilidades de luta próprias do Subaru, sem depender de poder, era mais adequada do que o do Regulus. E o Subaru não é nem uma pessoa incrível, ele era só um pouco melhor do que um leigo. Então o Regulus é uma pessoa comum, abaixo da média em questão de luta, só que tem um poder apelão. É isso. E aí vai continuando a luta, vai tendo um embate, os dois vão discutindo, e o Regulus mostra toda a sua prepotência, toda a sua arrogância, seu egocentrismo. Algo tão irracional ao ponto dele cobrar a segurança da Emília para o Subaru, dizendo que os ataques do Subaru poderiam pegar a Emília. O Regulus ele é tão fora da realidade que eu fiquei impressionado que ele conseguiu perceber que o Subaru amava a Emília.
E gente do céu, que vergonha alheia. O Regulus falando pro Subaru que não adiantava isso, porque ele, Regulus e a Emília eram 2 pombinhos destinados a se amar. E no meio dessa conversa, através do Subaru, o Regulus descobre que o nome dela era Emília. E o Subaru fica surpreso. Você nem sabia o nome dela. O que fez você querer, desejar a Emília? E o Regulus responde: o rosto. Desde a primeira vez que eu li na novel, eu interpretava que a primeira reação do Subaru nem foi de raiva, mas foi um estado de choque. Um estado de choque em não querer acreditar naquilo e também uma possibilidade de um certo fanatismo por parte do Regulus em relação à bruxa da inveja e a semelhança da Emília com ela. Só que não tinha nada a ver. O Regulus fala que o rosto dela era bonito e foi isso que o atraiu. E isso que era o amor, se sentir atraído por um rosto bonito. E isso deixou o Subaru furioso e a Beatrice também. E a luta iria continuar, se não fosse pela interferência de uma outra pessoa, a Sirius. Fica aquele momento de tensão. Nossa, a outra arcebispa ainda tá aqui, e agora o que vai fazer? Só que a Sirius tava ali, encarando apenas o Subaru, e com um olhar totalmente diferente, um olhar apaixonada. Ela dizendo que o encontrou finalmente, fica balançando os quadris. Eu gostei muito como essa cena foi adaptada. O contraste da Sirius de 2 episódios atrás com a Sirius de agora, toda caidinha pelo Subaru, aquilo foi incrível. Isso foi muito bom. E estou deixando uma parte dessa cena na novel que eu gosto bastante. É usada até a frase emoções intensas e quentes de relação de homem e mulher. Isso é muito bom. O Subaru ele sentiu medo porque viu que a Sirius realmente tinha essa emoção com ele. E a multidão estava sob efeito da autoridade da ira, então tinha a mesma reação da Sirius. E ela chama o Subaru de Betelgeuse. E fica aquela situação, o que está acontecendo? Até o Regulus ele esclarecer, dizendo daquele jeito dele, né? Que ele estava com nojo, que a Sirius sentiu aquilo só porque o Subaru usou o poder que foi a Invisible Providence, e por isso confundiu com o Betelgeuse. E nisso o Subaru percebeu que a Sirius o confundiu com o Betelgeuse, achando que era o Betelgeuse possuindo o corpo do Subaru. Para aqueles que não sabem, o Betelgeuse sim era um espírito. Isso não ficou tão claro no anime lá na primeira temporada, mas sim, o Betelgeuse é um espírito. E nisso também tem a revelação de que a Sirius, apesar de se apresentar como Sirius Romani Conte e falar que o Betelgeuse era marido dela, isso só era vontade dela, só era uma paixão que não era correspondida. E o Subaru, descobrindo toda essa situação, ele pela primeira vez sentiu dó do Betelgeuse. E como as pessoas estavam sob efeito da autoridade da ira, o Subaru notou que elas estavam sangrando pelo nariz devido ao excesso de raiva da Sirius. E ele tentou fazer um apelo emocional para cima dela, dizendo que se ela o amava, que ela não envolvesse outras pessoas. Só que a Sirius o encarou e disse que por mais que fosse um pedido dele, ela não iria acatar, porque fazia muito tempo que ela não o encontrava, então não fazia sentido ela se conter, além dele estar acompanhada de um espírito que ela nunca tinha visto, o que era bem suspeito. Eu até mencionei no vídeo anterior que a Sirius também nutria um certo ódio pela Beatrice, aí tem vários pontos, mas o fato da Beatrice ser um espírito e não qualquer espírito era algo bem suspeito, e fazia a Sirius ficar com raiva. Ademais, a Sirius estava suspeitando que o Subaru / Betelgeuse tinha interesse na meio-demônio e que essa meio-demônio iria tomar tudo de novo. E disse até que iria queimar a Emília na frente dele. O que deixa o Subaru confuso, porque a bruxa da inveja não era algo que o culto da bruxa admirava? Isso é muito legal, por quê? Porque já no anime já deixa claro que o culto da bruxa não é igual ao Betelgeuse, não é o que foi mostrado na primeira temporada. Não é essa fixação pela bruxa da inveja. Tem algo a mais. Enquanto desenrolava essa situação, o Regulus aponta a mão para cima e diz que a hora dele já tinha chegado. Infelizmente, não era a hora da morte dele, mas sim a hora de partir. E o badalar do sino de Pristela indicava isso. Normalmente indicaria o horário de almoço, mas para o Regulus era a hora dele partir. E de uma maneira bem presunçosa, o Regulus fala que eles deveriam agradecer ao Evangelho, só que aí depois ele se corrige e fala que não, deveria agradecer a ele mesmo por obedecer o Evangelho.
E não era só o Regulus que estava obedecendo o evangelho e se retirando, a Sirius também estava. O Regulus estava satisfeito com essa resolução e a Sirius não, ela estava bem triste e disse que queria continuar a estar lá com o Subaru, só que ela iria obedecer o evangelho. Só que naquele ponto o Subaru estava dando a mínima para Sirius, ele só estava olhando o Regulus fugindo com a Emília, e ele foi atrás do Regulus. E gente, o Regulus naquele mundinho dele, com aquela prepotência, aquela arrogância, diz que era muito triste a noiva não ter nenhum convidado no casamento. E ele disse que seria insensível da parte dele não convidar o homem que chegou a cobiçar a mulher alheia. Por isso, ele não iria matar o Subaru. Vocês acreditam nisso, gente? Mas não é possível. Pois bem, o Regulus disse que não iria matar o Subaru. E o que ele fez? Aquilo que vocês viram no anime. Ai, que dor! Ai, que dor! E não vou estar deixando a imagem do anime aí não. Não porque o anime foi muito pesado. Já era esperado porque apesar de ReZero ser conhecido por ser uma obra violenta, muitas vezes não é aquela cena violenta de forma excessiva. Eu sei, pode parecer loucura que eu estou falando, mas na novel, acreditem, essas cenas pesadas são muito mais pesadas na novel. E eu estou deixando as páginas da Light Novel para vocês verem como foi na novel. Na web novel eu já senti agonia, na light novel eu senti agonia. No anime, cara, olha, eu vou confessar pra vocês. Gente, eu tenho uma empatia sensorial, isso nem existe, né? Nem sei se existe. Mas uma empatia sensorial que eu olho pra ferimento e me dá muita agonia. Eu sinto como se fosse em mim, me dá uma fraqueza no meu corpo. Eu não consigo nem fechar o punho. E a cena na novel como foi, meu Deus, a pelezinha, ai, o ferimento, me deu agonia demais. O anime não conseguiu passar isso pra mim. Não que ficou ruim, mas foi bem mais leve comparado à novel, que é bem mais explícito. Detalhe, né, o Regulus falou, não vou te matar não. Porque você vai ter que ir pro casamento da minha esposa aqui, você vai ser convidado e faz um ferimento daquele. Tipo, se a Beatriz não tá lá, acabou, o Subaru morria. E não era só o Subaru que iria morrer, cerca de 50 pessoas estavam com o mesmo ferimento do Subaru. Sim, a Sirius compartilhou a dor do Subaru com todo mundo. E olha a explicação, tô deixando a página aí da novela também. A Sirius fica conversando com a Beatriz, dá essa explicação. E por azar da Beatrice e azar da Emília, elas não sentiriam o amor. A Sirius se recusava a usar a autoridade da ira nelas. Que azar dessas duas, né, pessoal? E a Beatrice estava usando magia de cura no Subaru. Mas olha que engraçado. A dor e o ferimento do Subaru era compartilhado com as pessoas da praça. Só que a cura não. Que autoridade detestável, hein? Na novel, o Subaru acordou lá no acampamento e tem toda aquela cena com o Aldebaran e o Félix. Porém, no anime foi diferente. Mudou a cena e passou para as cenas do Garfield. E pessoal, eu não comentei no primeiro episódio, apenas coloquei bem resumido e escrito. Só que aquela cena do Garfield, ele encontrando a Elsa, a ilusão, né? Na verdade, salvando os moleques e depois encontrando com a mãe dele. Tudo isso não era para estar naquele episódio, porque aquele episódio, o primeiro episódio dessa terceira temporada, adaptou o volume 16. Só que essa cena do Garfield começa agora, na página 228 do volume 17. Então já era uma ideia do diretor fazer esse realocamento de cenas. Então, estarei comentando essa cena do Garfield agora, só que ela já foi adaptada no primeiro episódio. Só que como ela faz parte do volume 17, estarei comentando agora com as diferenças e os cortes que ela teve. De tempos em tempos, essa ilusão da Elsa aparecia para o Garfield e representava a fraqueza no coração dele. E naquele momento, o Garfield estava sofrendo dessa fraqueza e insegurança, pois ele havia visto a diferença de força entre ele e o Reinhard. Pois era o sonho do Garfield se tornar o mais forte de todos, e ele já sabia da fama do Reinhard. Então ele queria testar, só que quando ele viu a diferença de força, ele ficou depressivo. A novel diz que a primeira vez que essa ilusão da Elsa apareceu para o Garfield foi 2 meses depois que eles saíram do santuário, quando ele, o Subaru e o Otto precisaram resolver uns problemas em uma cidade próxima.
E naquela ocasião, o Garfield não tinha sido muito útil, não tinha sido eficaz. Só que mesmo assim, o Subaru e o Otto o reconfortaram. E o Garfield se sentia culpado perto do Subaru e do Otto, porque lá no santuário ele quase matou os dois, só que eles o perdoaram. E essas palavras de conforto vindo dos dois, por que eles estão me tratando tão bem, por que eles me perdoaram, por que mesmo eu não sendo útil, eles ainda me reconfortam, é algo que deixa o Garfield muito culpado. E a Equidna barra Ômega já tinha cantado a bola lá no final do volume 15. Cena que infelizmente foi cortada do anime. Então naquele instante o Garfield só estava dando um passeio pro Pristella e ele queria ficar sozinho. Só que não adiantou muito porque a Mimi o encontrou. E na novel vai tendo muito mais interações, só que aí já não vale tanto a pena destacar. O que vale a pena destacar é que o Garfield realmente estava bem deprimido. Só que vendo aquele pôr do sol que a Mimi o obrigou a ver, e também vendo a alegria da Mimi, ele ficava mais feliz. Ele até esqueceu que ele estava deprimido. E o Garfield ele reparou que a cor do cabelo e a cauda dela era igual ao do pôr do sol. E ele estava mais feliz agora e por gratidão ele começou a acariciar a cabeça da Mimi. Ele manifestou para Mimi que ele estava mais tranquilo e aí veio o assunto de que o chefe no caso é o Subaru, tinha dito para ele e agora ele entendia que algumas pessoas eram tranquilizantes. E tem uma piadinha na novel, estou deixando a página aí, mas é como eu já falei lá no primeiro episódio, piadas comuns da novel. A cena da novel ocorre da mesma forma como no anime, com a diferença que lá tinha mais gente. Inclusive, um barqueiro iria tentar salvar os moleques, só que ele não iria chegar a tempo. O Garfield salva os meninos e um dos donos do barco vai lá agradecer o Garfield por minimizar o acidente. E tinha realmente mais pessoas lá, tanto que fizeram uma salva de palmas pro Garfield. Depois a novel se estende um pouco mais, fala que o Garfield e a Mimi deram um rolê com os moleques por Pristella, comeram comida de feira. Interagiu bem mais com os meninos, ficou contando algumas coisas. E o Garfield foi acompanhando os meninos até a casa deles. E o último era o Fred. E o Fred revela que eles saíram de casa porque a intenção deles era encontrar a diva, que tinha boatos que ela estava no Distrito 1. Só que no fim eles não encontraram e acabou tendo toda aquela cena. E a novel deixa claro que por mais que ele se sentisse fraco e não conseguisse encarar o Reinhardt, ele já não estava vendo a ilusão da Elsa, porque a Mimi e os meninos acalmaram o coração dele. E eu estou deixando a página da novel no momento em que a irmã do Fred encontra os três. Ela dá uma voadora no irmão e tenta bater no Garfield. É uma cena bem engraçada, é muito mais detalhado na novel e eu gostei muito mais na novel. Infelizmente o anime teve que resumir, mas tudo bem, eu entendo, só que a cena é realmente bem melhor na novel. Porque não é uma cena só engraçada, é uma cena fofa. Porque por mais que pareça que os irmãos eles não se davam bem, era o contrário, eles se amavam bastante. Então a irmã estava protegendo o Fred, só que aí o Fred vai lá e tenta proteger a irmã, porque ele acha que o Gorgeous Tiger iria devorá-la. E a cena passa como se o Garfield fosse um vilão, é engraçado. Infelizmente cortado, mas é a vida. E essa cena perdura até chegar a mãe deles, que também é a mãe do Garfield. Ela se aproxima do Garfield e da Mimi com zero preocupação e convida os dois para irem na casa dela. Chegando lá, ela pede desculpas porque ela não esperava receber visita, então a casa estava uma bagunça. E a Mimi fala que estava de boa, porque o quarto dela era muito mais bagunçado. E tem uma interação engraçada porque a mãe do Garfield fala que a Mimi é uma garota, então ela deveria manter o quarto arrumado. Ela serve o chá, só que o Garfield está distraído e ela fica preocupada. Só que o Garfield, ela fala para não ficar preocupada que ele só estava reparando na casa, que era muito grande. Certamente uma desculpa para não falar que a distração era da possibilidade dela ser a mãe dele. E a mãe do Garfield, a Reala, ela fala que a casa realmente era muito grande e dava trabalho para ela limpar, justamente porque ela era bem desastrada. E ela dá um ênfase numa coisa. Mesmo ela sendo desastrada, normalmente, quando tinha visita, ela sempre perguntava o tipo de chá que a pessoa gostava. Só que naquele caso, ela não tinha feito isso. Ela apenas serviu o chá, o que era algo bem estranho. E o Garfield fica pensativo, porque ele fica pensando na mãe dele, aquela que estava presente nas memórias dele, e na Reala, quem ele estava vendo agora. E era um contraste, porque a mãe do Garfield usava roupas simples e tinha um comportamento que era típico de quem não era acostumada com a presença da sociedade. Já a Reala era uma pessoa receptiva, com um comportamento e roupas que faziam jus a uma pessoa que morava naquela mansão.
E vai tendo umas interações legais, a Reala pede pra fazer carinho na Mimi, o qual ela deixa, as duas se dão muito bem. Acho uma cena bem fofa e é um verdadeiro contraste, porque enquanto está tendo esse momento de paz e felicidade, na cabeça do Garfield é o oposto. Está a mil. A novel tem suas peculiaridades, por isso que eu deixo as páginas aí. E a todo momento o Garfield fica pensando se a Reala é ou não a mãe dele. E na tela está aí um pouco do passado da mãe do Garfield, como foi a época em que ela engravidou da Frederica, depois como engravidou do Garfield. E, gente, acho que fica meio nítido que não foi uma relação consensual. A vida dela antes de chegar no santuário foi bem difícil. E isso vai refletindo nos pensamentos do Garfield. Ele até lembra de uma vez que o Otto serviu bebida alcoólica para ele pela primeira vez. Ele ficou bêbado ao ponto de perguntar sobre a mãe dele pro Roswell. A novel vai tendo muitas interações, não dá pra citar tudo, o anime teve que resumir porque é natural, são muitos pensamentos. E conforme o tempo vai passando, a irmã do Fred, ela que mais tá falando, acho que já tá na hora deles ir embora, tudo. A mãe do Garfield e deles fala que não, que eles poderiam ficar. E o Fred, ele insiste, né, fica abraçado com o Garfield, só que o próprio Garfield já nota que é o momento de ir embora. E a Reala pede pro Fred soltar o Garfield, e nisso ela solta uma expressão, o que deixa o Garfield em choque. Por quê? Porque o Garfield, ele é um cara que solta expressões. E ele falou, já tá na hora de ir embora, e se apressando, ele tenta sair. Só que quem chega? O pai dos garotos, e o marido da Reala. Eles têm uma rápida interação, na novel foi a mesma coisa do anime, e o Garfield e a Mimi eles saem. Só que um tempo depois, o pai dos garotos alcança os dois, e ele queria agradecê-los. Ele diz que ele era um dos administradores da cidade e pretendia recompensá-los, porque o Garfield salvou o filho dele. E a única coisa que o Garfield pede é uma resposta. E nisso, o Garak Thompson ele revela que ele encontrou a Reala há 15 anos atrás, sem memórias, vítima de um desmoronamento. Antigamente ele até se importava com o passado da esposa dele, só que hoje pouco importava, pois não importava mais o passado dela, mas sim o presente, e ele a amava muito. E o Garak lhe pergunta qual que é a relação do Garfield com a esposa dele, e o Garfield fala que não tem nenhuma relação. Naquele ponto já estava comprovado de que a Reala era a mãe do Garfield, só que ele não tinha pretensão de contar para ninguém. Porque o passado perdido não poderia ser recuperado, e se ele revelasse tanto para a Reala quanto para os outros, isso só prejudicaria. Isso é o que o Garfield pensou. E naquele interim, quem chega lá é a Reala, e ela presenteia o Garfield com um soalhier, que era um doce que ela mesma tinha feito. Só que quem pega rapidamente foi a Mimi, e naquela caminhada a Mimi puxa o Garfield para cima de um terraço. O Garfield não entende nada, só que a Mimi fala, Garfield, você está triste, né? Quer chorar, porque a Reala é sua mãe, eu consegui notar. E o Garfield ele tenta negar, só que a Mimi fala que ela conseguiu perceber que a Reala e os dois irmãos tinham o mesmo cheiro do Garfield. Exato, a Mimi não notou que o Garfield era filho da Reala por causa dos diálogos, mas sim por causa do cheiro. E vai tendo toda a conversa. A novel tem um jeito, só que no anime também ficou lindo. Inclusive, o cenário de noite, as cores usadas, pra mim ficou muito lindo também. E vai tendo toda a conversa, a Mimi puxa o Garfield pra perto do peito dela e diz que a patroa dizia que homens não costumam chorar a não ser que tenha o cantinho, e o cantinho seria encostados nos peitos da mulher que ama. E o Garfield nega, dizendo que não a amava, e o Garfield nega, dizendo que não a amava, e ele pensa na Han, e aí fica aquele paralelo entre a Han e a Mimi, que tinham comportamentos totalmente diferentes. Só que a Mimi, ela comenta de uma maneira madura, algo que surpreende, dizendo que sabia que o Garfield não a amava. Só que mesmo assim, ela estava ali para confortá-lo. E tem o choro do Garfield. E essa cena ficou muito boa, porque a música ficou linda, o cenário ficou lindo. Sério, eu confesso pra vocês que eu não era um fã na novel. Eu continuo não sendo, não sou muito fã dessa cena na novel. Só que no anime ficou excelente. Lembrando, essa cena é boa, assim, até mesmo na novel. É puro gosto, porque eu não tenho tanto carinho assim pelo Garfield nem pela Mimi. Então, acabou não me pegando muito na novel. Só que essa cena no anime conseguiu surpreender até mesmo a mim. E depois de todo aquele choro, o Garfield dormiu no colo da Mimi e sujou toda a roupa dela. E ela ficou falando aquilo e o Garfield ficou bravo, só que pediu desculpa. E eles vão conversando e a Mimi fala, mas você não vai realmente falar pra Reala que ela é sua mãe?
E o Garfio fala que não, você não entendeu nada. E a Mimi fala, como eu não tenho mãe, eu não entendo. E aí ela comenta de uma maneira totalmente calma e tranquila, sem maldade nenhuma, de que ela e os 2 irmãos foram abandonados. Provavelmente porque eram trigêmeos e daria muito trabalho. A Mimi, zero maldade no coração dela. Aliás, quem tiver interesse em saber mais sobre a Mimi, o passado dela com os irmãos, também sobre a chapa da Anastácia, recomendo a série de side stories da Kararagi Girl. Mas prosseguindo, eles lembraram que tinha o doce, o soalier, e eles comeram, e estava uma delícia. E tudo estava bem até eles ouvirem a transmissão da Capela. E comentaram à parte que voz maravilhosa da Capela, dublada pela Aoi Yuki, e que dublagem maravilhosa. E não só o Garfio e a Mimi, como toda a cidade de Pristela ficou em alerta. E a novel acentua que Pristela, mesmo tendo cerca de 100 mil habitantes, por eles terem treinamentos cotidianos, eles sabiam lidar muito bem em situações dessas. E de maneira organizada, eles estavam indo para os abrigos, e mesmo aqueles que não eram da cidade, eram guiados pelos habitantes. O Subaru então ele desmaia, e quando ele vai recobrando a consciência, ele vai primeiro sentindo um cheiro de ferrugem, e aí ele avista o Aldebaran. Só avisando pro pessoal da web novel não confundir, lá é diferente. O Subaru ele acorda e primeiro ele vê o Félix, e depois ele vê o Ricardo. Na web novel quem salva o Subaru é o Ricardo, e o Aldebaran não está presente nessa cena na versão da web novel. A versão da light novel sofreu alterações e é da mesma forma como o anime adaptou, e ficou bem melhor. Porque o Subaru ele acorda, já vê o Aldebaran, depois o Félix chega, e o Félix ele fala de uma maneira meio ríspida com o Subaru. E não porque ele queria ser grosso com o Subaru, mas porque ele não tinha tempo. Ele estava tendo muito serviço lá e ele tinha que conversar com o Subaru. Essa minha última frase ficou um pouco confusa e redundante, mas eu acho que vocês entenderam. Estava uma confusão, era um acampamento hospitalar improvisado lá. E o Félix estava tendo muito serviço, e o Aldebaran contou como ele encontrou o Subaru naquela situação. Ele falou da pelezinha, ai que agonia, eu nem quero lembrar disso. Mas o Aldebaran falou naquele estado que a perna estava, e falou que o Subaru quase virou um personagem com características de aleijado, igual ele, que não tinha o braço esquerdo. E quem chamou o Aldebaran pedindo socorro foi o Luzbel. Isso foi bem legal, porque o Luzbel, apesar da certa idade e do medo, ele foi lá chamar alguém e voltou para a praça. Ele salvou o Subaru. E quando eles chegaram lá, o Aldebaran viu aquela situação e que a Beatriz estava curando. Foi ela que reconectou a perna do Subaru e depois o Félix passou a cura por cima. E o Subaru viu a Beatriz apagada lá. E a novel comenta que durante esse 1 ano eles dormiam juntos. Então o Subaru sabia que a Beatriz pegava num sono pesado. Só que aquilo estava estranho. E o Félix comenta que ela estava em um estado de hibernação ou morte aparente. O que assusta o Subaru, como assim morte aparente? E o Félix fala que ela usou mana até o limite. Em uma situação normal não chegaria naquele ponto, só que ela não curou só o Subaru, ela curou todas as pessoas da praça. E para piorar a situação, só descansar não ajudaria a situação da Beatriz, ela teria que receber uma transferência de mana. E isso era um problema gigante. Por quê? Porque desde a celebração do pacto, a Beatriz só pode receber mana do Subaru. E o Subaru não tinha mana suficiente desde sempre, por causa do portão dele, que é deficiente. Momentos tensos nessa parte, porque e agora? O que vai ser da Beatriz? O que vai ser do Subaru? Mas não há tempo para pensar nisso. A Crush entra lá e é apresentado toda a situação para o Subaru enquanto ele estava dormindo, e que Capela Emeralda Lognica fez uma transmissão lá no Paço Municipal e ela se apresentou como a arcebispa da luxúria. E é incrível, porque os arcebispos parecem que não seguem regra nenhuma, com exceção de 2: apresentar o nome e o título deles e seguir o evangelho. E só avisando que o anime adaptou em um ritmo diferente. Algumas cenas estão trocadas, não necessariamente cortadas, mas trocadas. E já aproveitando, eu volto a comentar algumas curiosidades e cortes que não foi exatamente dessa temporada, mas de temporadas anteriores, que são informações que vocês deveriam saber. E uma coisa que eu tenho que comentar, pessoal, a gente sempre pensou, será que a 3ª temporada ela iria comentar algumas coisas que foram cortadas na primeira? Mas até agora nada. Então acredito que essa informação é importante. Foi revelado no arco 3, que foi adaptado lá na primeira temporada, que o Aldebaran também é um invocado, igual o Subaru. Ele é um japonês que foi invocado há 19 anos atrás. E é por esse motivo que em alguns momentos no anime, o Aldebaran
ele tem esse certo companheirismo com o Subaru, porque os dois são invocados. E eu já comentei isso até no meu vídeo da análise do primeiro episódio. Só que o que eu não comentei é que no arco 3, mais especificamente no volume 6, o Aldebaran já tem uma bandeirinha meio suspeita na cabeça dele. Essa cena foi cortada da primeira temporada, mas naquela época, quando o Subaru foi expulso da mansão da Priscila, o Aldebaran levou o Subaru para fora e encontrou com a Ren. Só que ele confundiu a Ren com a Han, e ele fez uma expressão, um semblante totalmente suspeito, falando não é possível isso. Eu estou inclusive deixando de comentar muita coisa sobre Aldebaran, porque eu não sei se o anime vai ou não comentar essas coisas. Deveria. Mas, por enquanto nada, por isso eu tô comentando o que eu acho mais essencial e que não é spoiler. Então, como o anime está mudando as ordens dos eventos, eu estou deixando de comentar algumas coisas para ter certeza. Mas se daqui uns 2 ou 3 episódios nada for comentado, eu irei comentar mais coisas com vocês. E essa informação sobre Aldebaran e muito mais do que foi cortado nas temporadas anteriores, eu já gravei vídeos. Estou deixando o link na descrição. Mas prosseguindo, depois que a Crush vai lá, tudo, eles conversam e eles vão para a reunião. E lá na reunião descobrem que eles estão na companhia Muse e que o Kiritaka pertence ao Conselho dos 10 de Pristela. Resumindo, era um dos 10 mais importantes de Pristela. E foi graças a ele que conseguiu montar aquele acampamento improvisado, cuidando dos feridos e também a permissão para usar magia de cura. A reunião foi prosseguindo e os que estavam ausentes eram o Otto, o Garfio, o Julius e os Presas de Ferro. E ninguém da chapa da Felt estava ali. E eu já comentei diversas vezes como esse episódio ele mudou muitas cenas de ordem. E essa reunião também teve algumas cenas trocadas. E de todas as partes que aparentemente foram cortadas, a única informação relevante que foi oferecida foi a parte da bruxa, os ossos da bruxa. Eu peço até desculpas para vocês porque eu falei isso no primeiro episódio, porque eu tinha esquecido dessa parte na Light Novel certinho. E eu tava só lembrando mais na web novel, aí confundi e falei antes do que eu deveria ter comentado só agora. E o pior é que nem é agora. Por quê? Porque o episódio termina. A cena do Subaru lá da reunião termina, não adaptou quase nada da reunião. Então nem a identidade da bruxa foi revelada. Eu acho que é uma informação bem relevante para ser cortada. Só que, não sei, não tenho certeza. Isso a gente só vai saber semana que vem. Então, eu não falarei da reunião nesse vídeo e deixarei para o próximo vídeo, pois lá eu terei certeza que foi cortado ou não, e o que foi cortado eu já vou falando no início do vídeo. E no anime, como foi alterado, passa-se então para a cena do Garfio. E nisso a Reala encontra o Garfio e a Mimi, e ela comenta e pede ajuda porque não sabe aonde está o marido e os 2 filhos, e o Garfio promete que irá salvá-los. Quem tiver interesse em acompanhar outros vídeos daquilo que foi cortado da novel de ReZero, vídeos até mais curtos sobre, é só verificar a descrição e o comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.